Bem, meus queridos alunos e alunas, a gente vai falar hoje sobre debêntures de uma forma mais profunda. Debênture que é um assunto maravilhoso e eu vou confessar uma coisa para vocês, ó, dica de investimento. Dica não, tá, gente? Não é isso. Compartilhamento de ideia. Debêntures são os ativos que eu mais gosto de investir, tá? Eu adoro investir em debênture e por isso eu adoro dar essa aula. Então vamos lá, tá? O que que são debêntures? Pô, isso aí a gente já tá ligado, né? A gente já sabe que debêntures são títulos que representam dívida, né? Como assim representam dívida? Exatamente. As empresas, elas lançam debênture, né? Lançam o contratinho aqui de debênture com o objetivo de captar recurso, né? Pegar dinheiro para ir para fazer algum projeto. Tá? Então a gente viu, né? O cara não quer lançar ação, não quer ter novo sócio, né? É meio que ali individualista, ele vai lá, emite uma debênture que é uma dívida e capta recurso. O investidor que compra, se liga nisso, ó, o investidor que compra esse papel, ele tem um direito de crédito sobre a companhia. Então, se quem tem ação é sócio, quem tem uma debênture é um credor, né? Ou seja, tem dinheiro para receber da companhia. Eu sei que a gente está acostumado mais com a palavra devedor, né? Que é quando a gente está devendo para os outros. Credor é o contrário de devedor. Credor é o cara que tem dinheiro para receber. Então, quem tem uma debênture é um credor da companhia. Beleza. Quem pode emitir debênture, tá? Companhias, tá? De capital aberto ou fechado, tá bom? Só não pode ser, ó, não pode ser, não pode. O que que não pode? Não pode instituição financeira. Instituição financeira não pode? Não, instituição financeira não pode. Então, pode ter uma debênture do Banco do Brasil? Pode ter uma debênture do Banco do Brasil? Sim ou não? Responde aí. Sim ou não? Não pode, né? Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma instituição financeira. Então, o Banco do Brasil não pode. Por quê, gente? Isso é meio óbvio até, tá? Porque como que banco capta recurso? Banco capta recurso através de poupança, através de CDB, através de LCA, e papapá. Então, não tem porque o banco ficar emitindo debênture, tá? Então, quem pode emitir debênture? Companhias, né, empresas de capital aberto ou fechado, desde que não sejam instituições financeiras. E o que que é uma debênture? É um título de dívida. Ah, bacana, acabamos a aula. Não, porque agora vem as duas coisas mais importantes, que são os tipos de debêntures e as garantias. Vamos começar aqui pelos tipos de debêntures, tá? Que a gente tem as não conversíveis, as conversíveis e as permutáveis. Ah, Brian, conversível é aquele carro, né, que não tem o teto, que não é isso. Aqui são outras coisas, tá? Essa questão de conversibilidade, tá? Essa questão de ser conversível ou não, tá? A gente vai falar de conversibilidade em questão de ação. Ué, Brian, mas você me falou que debênture não é ação? Não, debênture não é ação. Mas essa questão de conversibilidade tem relação com a ação. E vamos entender. As debêntures que são não conversíveis, tá? Que são não conversíveis, elas não podem virar ação. Então, são ações que não há possibilidade de as debêntures serem convertidas em ações, tá? E é um modelo que mais opera no mercado. Então, o que que acontece? Nesse modelo daqui, o cara que comprou a debênture, ele sempre vai ser credor. Ele sempre vai ser credor. E a empresa vai ter que pagar ele sempre em grana, tá? Sempre em dinheiro. Seja lá no final, se for sem cupom, seja pagando no meio do caminho se tiver cupom, mas aqui a empresa sempre vai ter que pagar em grana, tá? Já nas ações conversíveis, são emissões que asseguram aos titulares das debêntures o direito de convertê-la em ações. Então, o que que acontece? Você foi lá e comprou uma dívida, tá? Então, quando você comprou aqui a debênture, você se tornou um credor, tá? Então, a empresa te deve. Mas lá na frente, quando for vencer esse valor, né? Quando a empresa tiver que te dar o dinheiro, a empresa vira e fala para você: pô, irmão, vamos fazer o seguinte? E se ao invés de eu te dar esse dinheiro, eu fico com esse dinheiro no meu caixa e você não é mais um credor, você vira o meu sócio.
E ao invés de dinheiro, eu te dou aqui um papelzinho falando que você tem um dono, um pedaço da minha empresa, tá? Essas são as conversíveis. Então, as não conversíveis, o cara não pode transformar em ação. As conversíveis, o investidor pode transformar em ações, tá? E aí pode ser ao término do contrato, que foi o exemplo que eu dei, ou a qualquer tempo, tá? Desde que isso seja estabelecido no momento da emissão da debênture, tá? Então, essa questão da ser não conversível ou conversível tem que ser no início, beleza? E, por fim, a gente tem as permutáveis. As permutáveis são muito parecidas com as conversíveis, só que com uma diferença, tá? As ações que são entregues ao investidor não são da própria empresa. Ué, como assim? Tá, vamos supor aqui, ó, tem aqui a empresa Brian Souza, tá? Então, tem aqui a empresa Brian Souza. Essa empresa emitiu uma debênture conversível, tá? Ela emitiu uma debênture conversível. O que que vai acontecer? Lá no final, dando o exemplo, né, que eu tenha feito no final, ao invés de eu te dar dinheiro, eu vou te dar ações da companhia Brian Souza. Beleza? Isso é conversível. Vamos cortar aqui. Só que dentro da companhia Brian Souza, né, eu tenho dinheiro e eu tenho ações da Petrobras. Tá? Eu tenho ações da Petrobras. Se eu faço uma permutável, o que que vai acontecer? No final, ao invés de eu te dar o dinheiro, eu falo, cara, eu não vou te dar dinheiro não, mas eu vou te dar aqui ações da Petrobras no lugar. Ou seja, eu permutei, eu troquei o dinheiro por uma outra ação que não é uma ação da minha empresa. Simples assim. Beleza? E por fim, tá? De tipo de debênture, a gente tem esses três: não conversível, conversível e permutável. Só que existe uma característica, tá? Então, só para não confundir, gente, que eu botei no mesmo slide. Isso daqui, a gente viu tipos de debênture. Essa observação aqui é uma característica. Existe o que a gente chama de debênture incentivada, que são debêntures que elas não têm imposto de renda. Ou seja, o cara que investe nela é isento de imposto de renda, tá? Ou seja, tem um benefício fiscal, tá? Que é o quê? O governo ele dá esse incentivo para algumas empresas, para as empresas lançarem debêntures incentivadas, sem imposto de renda, para atrair mais investidor, né? Porque quanto mais investidor, mais dinheiro. Para quê? Para empresas que vão investir em projetos de infraestrutura. Então, companhia elétrica, companhia de saneamento, questão de rodovia, tudo que for investimento em infraestrutura, ou seja, debêntures feitas para captar dinheiro para infraestrutura, gozam de benefício fiscal e aí são consideradas as debêntures incentivadas. Beleza? Fechamos aqui tipo de debêntures e essa característica de debênture incentivada. E vamos falar agora das garantias. Ué, como assim garantia? Cara, quando você vai pegar um empréstimo no banco, às vezes o banco não te pede uma garantia, né? Quando você faz o financiamento de carro no banco, o banco pega o carro de garantia, né? E a gente viu que debênture nada mais é do que uma dívida. Então, assim, gente, a grosso modo, tá? Debênture é o quê? É um empréstimo, tá? É um empréstimo. É um empréstimo onde a empresa ela é devedora, né? A empresa é devedora e o investidor, ele é credor, ok? Então, se eu estou falando de um empréstimo, eu posso exigir ou não, né, uma garantia, né? E aí a gente entra nos tipos de garantia que existem dentro da debênture, tá bom? A primeira garantia, e aqui a gente está falando da garantia mais forte, né, para melhor garantia, para a garantia mais fraca, tá? Então, a garantia mais forte que a gente tem é a garantia real. Real lembra o quê, né? Real lembra a verdade, né?
uma pessoa que ela é real, é uma pessoa de verdade. Então, é uma garantia verdadeira. São o quê? Os bens e direitos garantidos pela empresa na emissão não podem ser comprometidos, tá? Só podem ser negociados com a aprovação dos debenturistas. Então, vamos supor que eu emiti uma debenture e eu coloquei aqui, ó, o meu prédio A, tá? Coloquei aqui meu prédio A, que vale 10 milhões de garantia, tá? Então, na garantia real, eu nunca vou poder vender esse prédio daqui, a não ser que os debenturistas aprovem, tá? Na garantia flutuante, flutuante, né? Aquela coisa que fica meio boiando, né? Uma coisa que fica um pouco solta, né? Mas é garantia, né? Então, o que seria uma garantia solta? Ela assegura o privilégio geral sobre o ativo da empresa, mas não impede que a empresa negocie os bens vinculados, tá? Sem autorização dos debenturistas. Como assim? Vamos supor que eu emiti aqui agora uma garantia flutuante, tá? E desse mesmo prédio A com valor de 10 milhões. Se alguém vem e fala, Brian, me vende esse prédio A, eu posso vender esse prédio A desde que eu coloque uma garantia do mesmo nível. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, meu prédio B, que vale 10 milhões, e colocar ele de garantia, tá? Então, eu troco a garantia, eu posso trocar. Perceba que, na real, é mais fixa. Eu não poderia vender o prédio A sem autorização dos debenturistas. Na flutuante eu posso. Então, ainda tem uma garantia, tá? A empresa sempre vai ter que colocar ali algum bem vinculado, mas ele pode trabalhar. Ah, agora vem uma proposta pelo B, tá? Eu posso vender o B e colocar de garantia o C, que é 7 milhões, mais o D, mais o D, que é 3 milhões. Tá? Mudei os bens, mas continuei garantindo aqui os 10 milhões, sem problema, tá? Sem problema. Depois da garantia flutuante, perceba que a palavra garantia não está aparecendo. Aqui o bagulho começa a ficar louco, tá? Que é a quirografária. A quirografária são emissões sem garantia ou preferência, tá? Então aqui se der ruim, o cara não tem garantia nenhuma de que vai receber, tá? Nenhuma que vai receber. Ele vai entrar no que a gente chama de lista de credor, tá? E por fim, a gente tem a subordinada, que é a subquirografária, que, cara, além dela ser sem garantia ao investidor, os caras eles ainda ficam atrás da quirografária na ordem de receber. Tá? Como assim? Tá, gente? Vou explicar isso melhor para vocês. A gente tem aqui uma empresa que deu um ruim, tá? Botar o nome da empresa, deu um ruim. Tá? Então, essa empresa, ela faliu. E essa empresa, né, o que que vai fazer? Vai pegar todo o patrimônio dela, tá? Vai pegar todo o patrimônio dela e vai vender, tá bom? E vai vender. Vendendo, vai gerar um dinheirão aqui. Só que se a empresa faliu, esse dinheirão não é suficiente para pagar tudo que ela deve, né? Então vai ter que esse dinheirão ele vai ter que ser repartido entre os credores. E aí como é que vai ser, né? Primeiro vai ver a questão do fisco, né? Questão de imposto, vai ver a questão do que deve para empregados, tá? Vai ver se deve alguma coisa para a questão do consumidor, né? E aí vem também para a questão dos credores, tá? Então, o que que acontece? Aqui dos credores vai pagando a lista, tá? Opa, quem tem garantia, entra aqui na fila. Quem tem garantia, entra aqui. O cara que é quirografário, ele vai estar nessa lista daqui, em terceiro lugar. E o subquirografário vai estar aqui embaixo dele, tá? Então, aqui a gente tem o quirografário e aqui a gente tem o subordinado. Então, o cara que é subordinado, ele só vai receber depois que todos os quirografários receberem. Aí, se sobrar um dinheirinho, passa para ele. Entendeu? Então, perceba que por mais que as duas não tenham garantia, né? O quirografário, ele tem uma preferência ao quirografário. Aí, depois que pagasse os credores, vamos supor que pagou aqui a galera subordinada. Aí sim, ia ver a galera das ações preferenciais e depois a galera das ações ordinárias. Beleza? Só que aí, cara, como é que você vai gravar isso? É muito complexo, né? E quando a gente está com alguma coisa que é muito complexa, né, de entender, a gente fica passando um pouco mal, né? E tudo que a gente comeu, quando a gente começa a ficar meio enjoada, começa a dar um refluxo, né? Brian, que coisa nojenta que você está falando.
Mas é por isso mesmo, porque a gente está falando de, opa, voltar aqui, de refluxo. Refluxo. Caraca, Brian, tu faltou a aula de português. Não, meu parceiro, olha aqui comigo, ó. Garantia real. Garantia flutuante. Que, quirografária. E subordinada, tá? Da ordem da mais forte para a mais fraca. Então, você lembrando que refluxo fala das quatro garantias de debêntures, e lembrando dessa ordem de força, você vai acertar qualquer questão de garantia de debênture. Beleza, galerinha? Simples assim, tá? A gente fecha aqui os temas mais densos do módulo 3. A gente ainda tem algumas aulas, tá? Mas o grosso era a parte de tesouro direto, parte de ações e essa aula. As próximas aulas serão bem mais rapidinhas e bem mais tranquilas. Se tiverem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.